Gente, hoje é dia 10 de outubro. Sejam bem-vindos, aqui é o Endireitando, 70 mil pessoas no Instagram, 160 mil no Facebook e assinem o nosso canal no YouTube. Aqui a gente fala de direito, política e história. E é sobre direito que a gente vai falar hoje. Vou explicar para vocês o que aconteceu ontem, dia 9 de outubro, no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, como é que esses projetos tramitam nas casas legislativas, projetos de lei, qual é o caminho até a aprovação e o que é esse projeto? O que são, na verdade, melhor dizendo, esses projetos que foram aprovados ontem na CCJ. Então, vamos lá. Um projeto de lei escrito por um parlamentar, a primeira fase que ele tem que passar na tramitação dentro do Poder Legislativo é exatamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que dá um parecer a respeito da legalidade, da constitucionalidade do projeto de lei. Depois, ele segue para algumas outras comissões que aquele projeto tenha afinidade. Então, se for um projeto de matéria tributária, por exemplo, ele tem que ir para a Comissão de Tributação, Finanças. Se ele for um projeto de natureza de saúde, ele tem que ir para a Comissão de Saúde. Se ele for um projeto que diga respeito à educação, ele tem que ir para a Comissão de Educação. Isso, nos parlamentos, se chamam de comissões temáticas. Né? Então, tem comissão temática sobre urbanismo e habitação, comissão temática sobre educação. Só que estas são a etapa seguinte. A primeira etapa, que passa sempre todo o projeto, é para verificar a constitucionalidade, a legalidade do projeto, que é na Comissão de Constituição e Justiça. Então, ontem, dia 9 de outubro, aqui no Brasil, foram aprovados 4 projetos de lei por uma votação, por uma maioria bastante expressiva. Quais são esses projetos? O primeiro deles diz o seguinte: projeto PEC, PEC quer dizer Projeto de Emenda à Constituição, Emenda Constitucional 821. Limita as decisões monocráticas do STF em tribunais superiores. No STJ também, Superior Tribunal de Justiça. Oriunda do Senado, a PEC 821 proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou atos dos presidentes dos poderes executivo e legislativo, Câmara e Senado, do presidente da República, do presidente da Câmara e do presidente do Senado. O texto também limita as decisões individuais à suspensão de eficácia de lei durante o recesso judiciário em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, com prazo de 30 dias para o julgamento do colegiado após o fim do recesso. A PEC também estabelece o prazo de 6 meses para o julgamento de ação que peça a declaração de inconstitucionalidade de lei após o deferimento da medida cautelar. Depois desse prazo, ela passará a ser prioridade na pauta do STF. O que quer dizer isso? Isso é o seguinte: numa democracia e num parlamento existem maiorias e minorias. O que vem acontecendo no Brasil é que cada vez que um projeto de lei passa no Congresso Nacional, uma minoria que tem sido derrotada dentro do Congresso tem recorrido ao STF. E às vezes por uma liminar, que é uma decisão in limine, que se chama, uma decisão que tem efeitos imediatos a partir da decisão do juiz, uma decisão de um ministro coloca por terra, por água abaixo, todo um trabalho de articulação e de construção política e toda a manifestação de uma maioria do Congresso Nacional, ou da Câmara dos Deputados ou do Senado. Também, da mesma forma, um presidente da República é eleito por 53, 54, 55 milhões de votos. Vai para o STF, algum deputado, de alguma forma, vocês lembram do Randolfo Rodrigues, né? De alguma forma incomodado com alguma decisão do Bolsonaro, como ele fazia, e lá no STF caía na mão de um ministro, e o ministro, numa canetada, dava uma decisão e jogava por terra, da mesma forma, o poder do presidente da República. Pois bem, o que essa PEC, esse projeto de emenda à Constituição, agora diz? Que para que o STF possa derrubar uma medida do presidente da República ou de uma das casas legislativas ou do Congresso Nacional, tem que ser o pleno do STF a partir de agora. Os 11 ministros têm que se reunir. E dá prazo também aqui, para esses prazos de 6 meses e essas outras questões. E aí não sendo cumprido nesse prazo, passa a ser prioritário na pauta do tribunal, do STJ ou do STF. Se eles não cumprirem aquele tempo, passa a ser prioritário. O que isso quer dizer? É que qualquer outro
processo da pauta não poderá ser julgado enquanto aquele que trancou a pauta não for julgado. Isso já acontece, por exemplo, nas casas legislativas, no Congresso e na Câmara. A segunda PEC, a PEC 2824, proposta de emenda à Constituição, permite que o Congresso Nacional suspender decisões do Supremo. Conforme o texto aprovado por 38 votos a 12, se o Congresso considerar que o STF ultrapassou o exercício adequado de sua função de guarda da Constituição, poderá sustar a decisão por meio do voto, vejam, é o que a gente chama de voto qualificado, de 2/3 dos integrantes de cada uma das casas legislativas. Então é uma maioria difícil de ser obtida, mas é o que está propondo aqui o projeto de lei, né? Se o STF for além da sua competência e se o Congresso compreender que ele foi além, por 2/3 dos votos, o Congresso pode sustar as decisões do STF. Depois vem um outro projeto de lei que alarga a possibilidade de impeachments dos ministros do STF. Além dessas duas propostas de emenda à Constituição, a CCJ também aprovou um projeto de lei que permite ao Congresso Nacional instaurar processo de impeachment contra ministros do STF que supostamente usurparem a competência das casas legislativas. O projeto este foi aprovado por 36 votos a 12 e é um substitutivo a um outro PL. A proposta ainda depende de análise do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. A proposta original estabelecia apenas a inclusão na lista dos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, usurpar a competência do Poder Legislativo e do Executivo. De acordo com o texto apresentado agora, passam a ser crime de responsabilidade dos ministros, abre aspas, usurpar mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica as competências do Poder Legislativo, criando norma geral e abstrata de competência do Congresso Nacional. Valer-se das suas prerrogativas a fim de beneficiar individualmente a si ou a terceiros. 3. Divulgar opinião em meio de comunicação sobre processos pendentes de julgamento. 4. Exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da função. Isso já existe na lei, né? É a questão da concussão e da corrupção. E 5. Violar, mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica, a imunidade parlamentar, coisa que também, infelizmente, tem acontecido muito. A proposta muda a lei que define os crimes de responsabilidade, a Lei 1079 de 1950, e, portanto, são essas as aprovações que a Comissão de Constituição e Justiça fez no dia de ontem. Aí começa a polêmica, né? Primeiro, já naquele consórcio estabelecido no Brasil entre uma parcela, infelizmente, do judiciário que está provocando tudo isso, uma parcela da mídia, Folha de São Paulo já anunciou, e aqueles que supostamente estão se beneficiando com isso, quais sejam um determinado grupo político que está à frente do poder no Brasil hoje, já começam a emitir opiniões de que esses projetos são inconstitucionais e, se aprovados no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, serão derrubados pelo STF. E aí nós chegamos num impasse institucional. Rapidamente um pouco de história, que também é a nossa função aqui no Endireitando. A primeira Constituição do Brasil foi em 1824, Constituição do Império. Quando aquela Constituição foi promulgada, vigorou no Brasil entre 1824 e 1889, no primeiro Império e no segundo, Dom Pedro I e Dom Pedro II, um sistema de governo parlamentar, parlamentarismo, com 2 partidos, bicameral também, Câmara Baixa e Câmara Alta, e 2 partidos, ou seja, tinha um deputado e tinha os senadores, e tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal. Estes partidos, num sistema parlamentar, eles discutiam e votavam e escolhiam quem seria o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, então, é que governava o Brasil. E havia a figura do poder moderador. O poder moderador era o imperador, nas constituições ou na Constituição do Império, até 1889. Então, quando dava uma crise política, que se chama no sistema parlamentar uma crise de gabinete, que caía o governo, liderado por um determinado primeiro-ministro, caberia ao imperador fazer essa modulação para que se escolhesse um novo primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, então,
e a governar o país. A partir de 1889 caiu esse modelo. Nós não tivemos mais parlamentarismo, até uma breve experiência em 1961, quando Tancredo Neves, para sanar uma instabilidade que veio a partir da renúncia de Jânio Quadros e da chegada no governo de João Goulart, naquele período se instaurou aqui durante algum tempo uma experiência de regime parlamentarista e o primeiro-ministro foi Tancredo Neves, lá em 1961, mas isso não durou muito. Depois, já em 64, houve o golpe militar de 64, e aí nós tivemos novamente presidencialismo. No final do período militar, um plebiscito. Esse plebiscito definiu que que a população brasileira votou e escolheu que queria o presidencialismo, e continuamos até hoje aí no sistema presidencialista. Mas naquele período lá anterior, então, foi parlamentarismo, com um poder moderador. Agora, o fato é que, hoje, tudo que nós estamos vivendo diz respeito a consequências da Constituição de 1988, que deu esse poder ao Poder Judiciário. E a gente precisa se perguntar o seguinte: está tudo bem? Está correto? Está indo bem? O que nós temos visto, infelizmente, é um poder absoluto e inalcançável. E aí vem aquela velha frase, quase que um clichê, né, tão dita e enxovalhada aí, frase de autoria de Rui Barbosa, que foi advogado, jornalista, ministro, a Águia de Aia, lá no início do século XX. Rui Barbosa diz o seguinte: a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Dela não temos a quem recorrer. E é o que a gente tem visto hoje aí. O grande paradoxo das democracias, ou de algumas democracias, ou das democracias modernas, ou o que está acontecendo no Brasil, é o fato de que, historicamente, desde o advento das constituições, né, quando nós tivemos o fim do absolutismo e o início da modulação dos poderes dos reis, da Magna Carta na Inglaterra em 1200 e pouco, depois da Revolução Gloriosa, depois da criação da República a partir da Revolução Francesa e do Estado Democrático de Direito, é que a Constituição é que modula esses poderes e que deve haver harmonia e independência entre os poderes. Agora, se houver um poder, e antes ainda, o poder é advindo do voto. Por isso que o poder legislativo se chama poder originário, porque as pessoas votam para escolher deputados e senadores, e os deputados e senadores, numa constituinte, constroem uma Constituição que é a lei maior de um país. E todo o sistema e o ordenamento jurídico, a partir daí, funciona e vigora embaixo dessa Constituição. Agora, como que é, e esse é o grande paradoxo atual, como que um poder que não tem voto se sobrepõe ou se sobreponha aos poderes que são eleitos e que têm voto? E esse é, de novo, digo, o paradoxo e o dilema que nós estamos vivendo hoje. Qual é a solução para isso? Vamos pensar que numa reforma constitucional? Talvez. Né? Porque o que estão dizendo agora é que não pode mexer na Constituição, e alguns ministros, inclusive está previsto aqui, né, como um crime de responsabilidade, esse negócio de ficar dando opinião na mídia. Está previsto aqui, nessa PEC. E alguns ministros já estão dizendo que não pode mexer, porque isso era uma questão interna do judiciário, só o judiciário pode, ou seja, acabou o sistema de pesos e contrapesos, né? Acabou o sistema de um poder conseguir modular e regular o outro. Ninguém está falando em intervir nas coisas diretas do outro poder, mas os ministros já, do alto dos seus superpoderes, né, do seu Olimpo, já disseram que não pode, já anteciparam posição. Então, em tese, nós chegamos diante de um impasse. Para esse impasse tem algumas soluções, e tem uma solução gravíssima, que é a que a gente não quer, que é a que eu vou falar por último, que inexoravelmente, se continuar assim, a história mostra que vai acontecer. A primeira solução seria fazer como o México fez há pouco, criar eleições para juízes. Se os juízes não têm voto, mas estão fazendo mais do que aqueles que têm voto numa democracia, então vamos eleger os juízes. Mas alguns vão dizer o seguinte: isso não é bom, vai politizar o judiciário. Bom, mas já não está politizado? Já não está ideologizado? Já não existem juízes e promotores colocando o seu sentimento, a sua ideologia, criminalizando inclusive posição de adversários políticos? É o que eu diga. Tem, e tem muito. Então, por que não criar eleição para juízes? Ou
alternativamente, uma reforma não, uma nova Constituinte. É ruim? É. Os Estados Unidos, em 1779, fizeram a sua Constituição. 7 artigos, 22 ou 24 emendas, não me lembro exatamente, vigora desde então. O Brasil já teve a Constituição de 1824, 1889, 1930, 1937, 1945, 1964, 1986. Constituição cidadã, a última, que Ulisses Guimarães chamou. Onde, infelizmente, é quase que um consenso entre nós, as pessoas dizem que tem muito mais direitos do que deveres. Muitos acham que é uma carta perfeita, e nada é perfeito, vamos lembrar. Inclusive, esses problemas que nós estamos vivendo hoje. Então, solução seria chamar uma nova Constituinte, que eu acho que é uma boa. Agora, se nenhuma coisa nem outra acontecer, infelizmente, a história nos mostra que vai se encontrar um caminho. Não desejo, não quero, mas os oprimidos, cedo ou tarde, quando há desvirtuamento, desvio, encontram uma forma de fazer cessar a opressão. Já houve enfrentamento no Brasil? A gente sabe que sim. Aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu falo, por exemplo, nós tivemos a mais sangrenta das revoltas internas, no início da proclamação da República. Revolução Federalista de 1893. 10% da população do Rio Grande do Sul se matou. Uma luta fratricida entre irmãos. Guerras de degola, de execuções. É o resultado. A história ensina, e aqui a gente fala que um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os erros do passado. A história ensina que é um triste destino quando não se consegue, por meios pacíficos, políticos ou legais, encontrar uma solução para um impasse. O fato é que, de um lado, hoje no Brasil, nós temos uma torcida que se beneficia da tomada do judiciário. E, de outro lado, no Brasil, nós temos um grupo que vem sendo, sim, perseguido a partir dessa tomada de espaço do judiciário. Ou se encontrará uma saída política, como eu disse, mediada para essa questão, ou cedo ou tarde, infelizmente, o Brasil viverá um processo que eu tenho certeza que nenhum de nós que tenha bom senso, que de fato defenda, queira a preservação da democracia, deseja e quer. Eu sou o Walter Nagelstein, esse é o Endireitando.